Pessoal, então vamos agora falar um pouquinho de tabela dinâmica, tá? E gráfico dinâmico. A ideia agora é que vocês tenham uma base para depois, com um pouco mais de pesquisa, né, vocês consigam fazer as tabelas mais complexas. Então, agora nós estamos fazendo uma tabela simples e um gráfico simples, só para vocês entenderem a base mesmo, tá? Então, começando com a tabela dinâmica, nós vamos pegar esses dados, nós temos de dados de gastos em cartões e locais no quais esses cartões foram utilizados. Então nós temos código, o valor, o cartão e o estado na onde esse cartão foi utilizado, tá? Nós vamos criar uma tabela dinâmica com base nesses dados, tá? Então vamos lá. Primeiro eu clico em inserir. Tabela dinâmica é o primeiro ícone que aparece dentro da guia inserir, tá? Clico nele. Então vai ter aqui selecionar uma tabela ou intervalo. Clicando nessa caixinha, eu seleciono toda a minha tabela, tá? E dou um enter. E um OK. Então vamos lá. Aí aparece para mim aqui no canto esquerdo, né? Os campos da tabela. Então eu tenho filtros, colunas, linhas e valores, tá? Então no campo filtros eu vou colocar o código. No campo valores vou colocar os valores de dinheiro, tá? Nas colunas o cartão e os estados nas linhas, tá? Quando eu finalizo, verifiquem que foi criado, o que eu deixei para criar nessa mesma tabela, a minha tabela dinâmica, tá? Aqui está a minha tabela e eu posso fazer com que ela trabalhe conforme eu preciso. Por exemplo, aqui eu tenho várias condições, então eu posso mudar. Por exemplo, aqui eu quero que mostre para mim só as vendas que foram feitas em São Paulo. Dou um OK e me mostra as vendas que foram feitas em São Paulo. Eu quero mudar aqui também, né? Eu vi que foram feitas vendas no cartão Mastercard, no cartão Visa, totalizando um total de R$ 1.800 só em São Paulo. Eu quero mudar aqui, né? Eu posso clicar aqui no rótulos da minha coluna, tá? Eu quero que só os dados de vendas no cartão Mastercard. Então eu tiro aqui, deixo somente o Mastercard e ele vai me mostrar, tá? No rótulo de linha eu vou deixar também novamente todos os estados marcados. Eu quero saber o que foi vendido do cartão Mastercard em todos os estados. Dou um OK e eu vejo que foi utilizado na Bahia e em São Paulo, né? Na Bahia R$ 500, em São Paulo R$ 1.000 e totalizando né, R$ 1.500 de gastos no cartão Mastercard. Então essa tabela ela vai ser flexível de acordo com a necessidade do que eu busco, né? Você pode clicar aqui, eu deixei tudo, né? Os 6 códigos, né? E aqui eu vou de repente fazendo minha pesquisa, quero só no Rio de Janeiro. Eu marco só o Rio de Janeiro, né? Dou um enter e coloco aqui os cartões. Eu deixo todos marcados. Quero saber quanto que vendeu no Rio de Janeiro. Então no Rio de Janeiro foi feita uma compra do cartão Platino no valor de R$ 600, tá? Então aí você vai fazendo a sua pesquisa de acordo com as condições que você busca. Então vamos ao gráfico dinâmico, tá? No gráfico dinâmico eu tenho uma tabela simples também, né? Eu tenho o local no qual esses produtos foram vendidos, eu tenho o nome do vendedor, o valor da venda e eu tenho o tipo de cliente, tá? Então vamos fazer uma tabela dinâmica com base nestes dados. Como que eu faço? Eu seleciono os dados no qual eu quero fazer a minha tabela, inserir,
E na guia inserir mesmo, eu tenho aqui gráficos e gráfico dinâmico. Eu clico na guia gráfico dinâmico e dou um OK. Quando eu clico no OK, percebam que foi criado uma nova planilha para mim, certo? Criou uma nova planilha e eu tenho os dados, tá? Dentro dessa planilha. Eu não vou colocar filtro nessa, eu vou colocar o local na legenda. Vou colocar o valor no dinheiros, né? Aqui nos valores. E vou colocar a guia cliente e vendedor no eixo de categoria. Cliente e vendedor no eixo de categoria, certo? E vamos ver como ficou essa tabela. Então, como eu falei para vocês no vídeo de tabela, quando você bate o olho num gráfico, você tem que entender o que esse gráfico traz. Então, por exemplo, eu percebo só de olhar, né, para essa tabela que o Alan ele fez duas vendas, uma para o cliente A e para o cliente C. O cliente A, pela minha legendinha aqui do lado, da Bahia, e ele vendeu para alguém, alguém de São Paulo e alguém do Rio de Janeiro, tá? A Bárbara, ela vendeu para alguém de São Paulo, alguém de Minas e para alguém da Bahia, né? Aqui os valores das compras, né, que foram feitas. E aqui do lado eu tenho os dados um pouco mais específicos. Então eu sei que o Alan, por exemplo, vendeu R$700 no Rio, R$1.000 em São Paulo, e ele vendeu R$1.700. A Bárbara, ela vendeu R$700 no Rio, ela vendeu R$800 em Minas e ela vendeu R$3.250 em São Paulo, né? Totalizando as vendas dela em 4.050. Então, só por bater o olho aqui no meu gráfico, eu já percebo, né, o vendedor que teve melhor ou menor desempenho. Tá? Eu quero mudar, de repente aconteceu algum erro na minha planilha e eu quero verificar, né, eu quero fazer a mudança. Vou lá na minha tabela do gráfico dinâmico de novo e de repente, em vez do cliente C, o Davi, ele vendeu para o cliente D também, tá? E aí o que eu faço? Eu vou em dados, guia dados, vou aqui no ícone atualizar tudo. Quando eu atualizo, cliquei no atualizo, volto na minha planilha e eu percebo que o Davi, já atualizou minha planilha. Ele vendeu não só para o cliente C, mas ele vendeu para o cliente C e para o cliente D. Olha, a Ellen tinha vendido apenas para clientes D, uma no Espírito Santo e o outro na Bahia. Se eu for lá na minha tabela de gráfico dinâmico, eu vou mudar isso, tá? A Ellen, ela fez duas vendas, duas para o cliente D, né? Só que eu vou colocar aqui que ela fez uma venda para o cliente A também. E em vez de São Paulo, ela fez a venda para Minas Gerais, tá? Quero atualizar esses dados. Vou em dados, atualizar tudo. Quando eu atualizo, volto na minha planilha de gráfico dinâmico e vou lá na Ellen e percebo que ela vendeu para Minas, verdinho Minas, clientes A e clientes D, né? E ela vendeu também para a Bahia e ela vendeu também para o Espírito Santo, tá? Então você vai fazendo as alterações do seu gráfico simples, atualiza o dado, volta na sua planilha de gráfico e você percebe que o seu gráfico ele é atualizado quando você faz isso, tá? Isso aqui são uma planilha simples e é uma tabela simples. É a base para que vocês compreendam como é que ela funciona. E você, assim como na tabela dinâmica, você pode mudar e fazer a sua pesquisa de acordo com o que você necessita. Por exemplo, aqui eu coloquei os vendedores, coloquei todos os vendedores, mas eu quero saber só quanto o Alan vendeu. Vou colocar só o Alan e dar OK.
Aparece aqui para mim que o Alan vendeu em São Paulo e que o Alan vendeu no Rio de Janeiro. Vendeu 800 em São Paulo e vendeu 600 no Rio de Janeiro, né? Eu quero saber, não quero saber do Alan, eu quero saber da Ellen. Clico na Ellen, estou tirando o Alan e dou um OK, né? Então eu tenho aqui a Ellen vendeu no Rio de, em Minas Gerais, ela vendeu na Bahia e ela vendeu no Espírito Santo. Então você consegue fazer a sua pesquisa de acordo com a sua necessidade. Eu quero saber quanto que ela vendeu somente para os clientes de tipo A. Então vou desmarcar tudo e vou clicar somente no A e dou um OK. Então eu percebo que ela vendeu aqui R$ 2.000 para o cliente de tipo A. Beleza? Então você vai fazendo as mudanças de acordo com a sua necessidade. Uma tabela enorme, né, uma maior que essa, a tabela dinâmica e o gráfico dinâmico facilita muito nas suas pesquisas. Beleza, galera? É isso aí. Esse é o final aí do nosso treinamento de Excel. Espero que tenham gostado e tenha ajudado vocês de certa forma.